Em 1938, uma equipa de cientistas realizaram uma experiência radical numa base secreta. Os cientistas tinham desenvolvido uma teoria de que um humano que não tivesse sentidos iria conseguir falar com Deus. Eles acreditavam que os 5 sentidos bloqueavam a nossa consciência da eternidade e que sem eles, um humano poderia estabelecer contacto com Deus através do pensamento. Um idoso, que dizia que não tinha razão para viver, foi a única pessoa a voluntariar-se para ser sujeito de teste nesta experiência. Eles bloquearam os 5 sentidos. Procederam a uma operação em que todos os nervos sensitivos ligados ao cérebro foram cirurgicamente cortados. O sujeito, apesar de não se mexer, não conseguia ver, ouvir, provar, cheirar ou sentir. Sem maneira de ouvir ou falar com o mundo exterior, ele estava sozinho e isolado com os seus pensamentos. Os cientistas vigiaram-no enquanto ele ia dizendo algo sobre o seu estado de mente. Às vezes, as suas frases não faziam sentido, pois ele não conseguia ouvir o que estava a dizer. Ao fim de 4 dias, o sujeito dizia que tinha começado a ouvir suspiros, vozes ininteligíveis na sua cabeça. Assumindo que isto era apenas um sinal de psicose, os cientistas não lhe prestaram muita atenção. 2 dias mais tarde, ele começou a chorar, a dizer que ouvia a voz da sua mulher já falecida. E não só a ouvia, mas podia falar com ela. Os cientistas estavam a ficar intrigados, mas só ficaram convencidos quando o sujeito de teste começou a dizer nomes de falecidos da família dos cientistas. Ele repetiu várias informações aos cientistas que apenas os seus familiares mortos o saberiam. Por esta altura, um número significante de cientistas abandonou o estudo. Após uma semana de conversa com os mortos através dos seus pensamentos, o sujeito começou a ficar estressado, dizendo que as vozes o perturbavam. A cada segundo, a sua consciência era bombardeada com centenas de vozes que se recusavam a sair. Ele começou a tirar-se contra uma parede, tentando extrair uma resposta de dor. Ele implorou por sedativos para poder escapar às vozes ao dormir. Esta tática resultou, mas apenas por 3 dias. Após isso, o sujeito começou a ter pesadelos. Ele dizia que conseguia ver e ouvir os mortos nos seus sonhos. Um dia depois, o sujeito começou a gritar, a perfurar os seus olhos para tentar sentir algo no mundo real. O sujeito ficou histérico, dizendo que as vozes tinham passado a ficar ensurdecedoras e hostis. Começaram a falar de inferno e do fim do mundo. A certa altura, o sujeito começou a gritar, sem céu, sem perdão, durante 5 horas seguidas. Ele pedia constantemente para ser morto, mas os cientistas estavam convencidos de que estavam perto de estabelecer contacto com Deus. Passado mais um dia, o sujeito não conseguia formar frases concretas. No estado em que se encontrava, começou a arrancar bocados do seu braço com os dentes. Os cientistas correram para ele e prenderam-no a uma mesa para ele não se poder matar. Após umas horas, o sujeito começou a gritar, tentando soltar-se. Ele olhou para o teto fixamente e lágrimas emergeram dos seus olhos. Durante as 2 semanas seguintes, ele teve de ser manualmente reidratado devido ao choro constante. Após mais um dia de choro, ele voltou a cabeça para os cientistas. Apesar da sua cegueira, ele estabeleceu contacto direto com eles pela primeira vez durante a experiência. Ele sussurrou: "Eu falei com Deus. Ele abandonou-nos. Os seus sinais vitais desapareceram. Não houve causa aparente da sua morte."